dia, amados. Paz do Senhor. Tudo bem? 12:02, desculpa aí. Amém? Estamos mais uma vez aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na cabeleira. A gente veio correndo aqui, né? Mas o nosso compromisso está de pé nesses dias de estar ministrando essa palavra, nesses dias em que nós assumimos esse compromisso de estarmos juntos, ministrando a palavra do Senhor, neste tema que nós estamos desenvolvendo com os irmãos, compartilhando com os irmãos. Tenho certeza que para mim tem sido muitos momentos de bênçãos. Aliás, momentos não, todos os momentos têm sido bênçãos nas nossas vidas, né? Espero que você esteja aproveitando isso, edificando a sua vida. Eu queria te dizer que nós temos, esse é a quinta parte desse estudo que nós estamos falando sobre a plenitude do culto a Deus. E se você entrar no nosso canal no YouTube, Comunidade Apostólica Rema, você vai achar todos os nossos cultos, todas as ministrações desse estudo e os cultos, as lives que nós estamos fazendo de quinta, todos os trabalhos que nós estamos fazendo online estão inseridos lá no nosso canal no YouTube, Comunidade Apostólica Rema. Eu queria pedir para você, principalmente você, membro da nossa igreja, que assistisse, mas compartilhasse e se inscrevesse. Nós precisamos de um número pelo menos de 100 inscritos Só um momentinho. Oi? Já? Meu Deus, eu estou no meio de uma live, Cláudia. Só um momentinho, irmãos. Só um momentinho. Eu estou no meio de uma live. Só um momentinho, por favor. Perdoe, irmãos, essas coisas acontecem, problemas técnicos, amém? Então eu queria pedir para você entrar lá no site da igreja, no YouTube da igreja, canal, e se inscrever para que a gente possa ter um número mínimo de 100 inscritos. Aí nós vamos poder fazer todas as nossas lives pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 12. A partir do versículo 1. Nós estamos falando a quinta parte. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Só um momentinho, irmãos. De novo. Glória a Deus. Vamos lá. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Suplicai-vos, pois, irmãos, vou ler lá, tá? Suplicai-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, para que sejam capazes de experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós já falamos a respeito do culto, já falamos a respeito do sacrifício, dos 3 adjetivos ou 3 características que Deus busca no sacrifício pleno, na plenitude do sacrifício
de culto racional, né? Que Paulo fala que é o culto racional, que é o que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Falamos do sacrifício vivo, santo e agradável, que está nos estudos anteriores. Hoje nós vamos falar sobre essa parte em que Paulo vai dizer, logo depois que ele fala sobre as 3 características, este é o vosso culto racional. Amém? Em algumas versões você vai ver assim, o culto espiritual. Mas a plenitude do culto racional, a sua mente, ele diz, o vosso culto racional, a inteligência de ser cristão, porque nós somos, eu costumo dizer que o cristão é no mínimo inteligente, porque senão nós teremos desculpas diante de Deus, irmão. Deus nos colocou um espírito de sabedoria, amém? Então vamos chegar lá, oh Deus, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. O espírito que habita em você transformou você numa pessoa extremamente inteligente. Todo aquele que aceita, não estou falando de nível educacional, se é formado, se você tem o 3º ano primário, se você sabe ler, se você não sabe ler, não é? Eu estou dizendo de todo cristão, quando recebe o Espírito de Deus, a sua mente é transformada numa mente que tem a revelação do Espírito. Você automaticamente se torna uma pessoa sábia. Amém? Por isso que nós seremos indesculpáveis diante de Deus. Então, nós temos essa sabedoria para entender as coisas de Deus, porque o Espírito vai revelar em mim as coisas que são de Deus. Amém? Então, quando nós falamos de culto racional, o apóstolo Paulo está dizendo assim para mim e para você: apresente o seu culto de uma forma que você entenda, que você preste essa maneira de viver, ou seja, o culto diante de Deus, com consciência do que você está fazendo. Não faça as coisas simplesmente por fazer. Não coloque-se diante de Deus sem saber o que está fazendo. Se você for lá atrás, na época da lei, dos primeiros passos do relacionamento de Deus com Israel, e quando Deus determina a lei, determina cerimônias, determina condições para que Israel estivesse diante de Deus, ele vai colocar algumas coisas para Israel fazer. Mas Israel tinha que ter entendimento do que estava fazendo, porque senão não valeria a pena estar fazendo esse tipo de relacionamento, esse tipo de culto a Deus. Então, Israel era o povo de Deus, mas Deus esperava desse povo que eles entendessem por que são povo de Deus. Amém? A mesma forma, hoje nós vivemos na graça e Deus ainda continua esperando de mim, né, e de você que nós tenhamos entendimento porque temos um relacionamento com Ele. Então, quando ele fala a respeito do culto racional, ele vai falar assim, vocês precisam entender o culto que vocês oferecem como... não é, eu já expliquei isso, não é o tempo que você dedica na igreja, isso não é o culto, é você como culto. Então, por que você é culto diante de Deus? Por que você serve a Deus? Por que você se denomina filho de Deus? Por que você é cristão? É o que a gente vive falando. Filho de Deus, irmão, todos nós somos. Agora, relacionamento com Deus e salvos por Jesus Cristo, aí muda um pouco a estrutura, muda um pouco a condição de cada um de nós. Então, eu acho que quando nós vamos parar para falar, olha, eu sou cristão, eu me relaciono com Deus, eu tenho Deus no meu coração, eu preciso entender a maneira como eu estou vivendo este relacionamento. E aí é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, vocês precisam apresentar um culto vivo, santo e agradável, que é o que a gente falou. Vivo pelo Espírito, separado em santidade, amém? E com fé para agradar a Deus. Aí o meu entendimento eu sei o que eu estou fazendo no meu relacionamento com Deus. Amém? Eu sei. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, não seremos. Mas nós vamos entender o nosso relacionamento com Deus. Isso é uma das coisas mais importantes nesse relacionamento com Deus. Amém? Entender que nós somos plenos diante de Deus, que Deus nos quer por inteiro, corpo, alma e espírito. Amém? Corpo, alma e espírito. E que
o que nós vamos oferecer para Deus com as nossas vidas precisa ser vivo, santo e agradável. Como nós já falamos, estou só recapitulando aquilo que a gente havia falado nos outros dias. Agora, nesse dia de hoje, diz assim, olha, só que vocês vão fazer isso e tem mais uma coisa. Vocês não podem se conformar com este mundo. Então, além de eu prestar a minha vida diante de Deus, eu preciso viver aqui, nessa terra, primeiro com o entendimento de que eu não posso viver aqui, me denominando que se relaciona com um ser maior espiritual, que tem as características e a semelhança de Deus, que tem o seu espírito dentro dele, que é separado para ele e que vive uma vida que o agrada, e dentro dessa vida que eu estou vivendo, que é a minha inteligência tem que entender, que eu não posso me conformar em viver sobre os padrões deste mundo. Porque a Bíblia vai dizer que o príncipe das trevas, ou que o dono deste mundo, amém? É Satanás. Amém? Eu sei que quando nós falamos assim, essa nação é do Brasil, essa nação é de Deus, o Brasil pertence a Deus. Nós determinamos territórios espirituais e Deus, ele respeita essa autoridade sobre as nossas vidas, mas não se esqueça, o mundo jaz no maligno. As atitudes deste século, as coisas que acontecem neste século, as inspirações deste século, as ações deste século, tudo que acontece neste século são trabalhadas sobre um propósito, que é o propósito de Deus para o cumprimento da sua palavra, sem o qual não haverá e não virá o fim. Amém? Não se esqueça, esse é o nosso grande problema. Nós estamos vivendo nesses dias nessa terra, trabalhando as nossas expectativas nessa terra. E Deus o propósito maior de Deus na minha vida e na sua vida não é nessa terra. Então Deus nos escolheu, quando Deus nos escolheu através do sangue de Jesus e pela graça, e nós somos salvos, o maior propósito, o trabalhar de Deus, do Espírito e de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham na vontade, na graça, na consolação, na exortação e no poder para preparar a minha vida para que eu esteja pronto para sair deste mundo, desta terra. Amém? Porque esta terra é corruptível, esta terra é limitada, esta terra é finita, esta terra tem término, a minha vida tem término, os meus sonhos vão terminar aqui, as minhas expectativas vão terminar aqui, as construções que eu estou fazendo para esse tempo de hoje vão terminar no dia que eu sair daqui. Se eu sair hoje, se eu sair amanhã, se eu sair depois de amanhã, num passaporte de uma viagem para a eternidade, eu preciso entender que todas as coisas vão terminar aqui, irmãos. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E Deus vai determinar que este mundo, que este tempo, este século, esta geração que está vivendo sobre a terra, que não tem a Jesus, não pertence a ele. Pertence ao maligno. As coisas dessa terra, a política atuante nessa terra, as maneiras como as estratégias são feitas, elas não seguem uma determinação celestial, e sim uma determinação terrena. Por quê? Porque Deus tem compromisso nessa terra com um povo chamado igreja. E você precisa, eu preciso entender a que povo eu pertenço. Porque não adianta nós nos determinarmos ou nos colocarmos como igreja de Cristo. Igreja, irmão, eclésia, noiva, a Rebeca de Deus, aquela que almeja o seu noivo, ela precisa viver numa expectativa de que este mundo, para ela, é passageiro. Por isso, quando nós vamos nos tornar novas criaturas, nós recebemos a essência espiritual para vivermos uma vida de relacionamento espiritual e não mais terrena. Porque quando nós estávamos neste mundo, andávamos como
as pessoas deste mundo, pensávamos nas direções deste mundo. O que tem acontecido com muitos de nós é que nós estamos vivendo neste mundo, nos dizendo cristãos, mas atuando, projetando e absorvendo todas as coisas deste mundo. Ah, pastor, mas o que o senhor quer dizer de eu conquistar uma casa, de eu construir uma família? Esses projetos eu devo abandonar e viver só. Enquanto na terra você precisa viver as coisas que são necessárias viver na terra. Faça a sua faculdade, faça os seus projetos terrenos, casem-se. Amém? Conquistem suas coisas, conquiste sua casa, lute para conquistar, pela graça e misericórdia de Deus, porque Deus vai te ajudar a conquistar sua casa, seus bens, e são coisas maravilhosas e boas, mas não se apaixonem por elas como se elas fossem a essência da sua vida, porque você tem um privilégio diferente deste mundo. Este mundo apenas luta pelas coisas terrenas. Nós temos as coisas terrenas por um período de tempo, porque nós sabemos que esta casa terminará e esta casa se corromperá e nós absorveremos no espírito uma nova casa. E a nova casa que absorveremos será repleta de incorruptibilidade. O meu corpo, que é terreno hoje, será incorruptível. E aí, quando ele se tornar incorruptível, as coisas deste tempo serão infinitamente menores do que as coisas que eu vou viver na eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Que crer em Deus, que crê em Deus ou que não crê em Deus. O sentido importante para entendermos é que todos nós somos eternos. Se você crê em Deus, eu queria dizer para você que você é eterno. Ah, mas eu não... Está escrito aqui na palavra de Deus. Nós vamos comprovar isso, mas eu quero te dizer que eternidade existe. Mas eu creio em Deus. Glória a Deus. Você é eterno. Ei, não é quem vai para o céu ou quem não vai para o céu. Amém? Olha, só quem vai para o céu, todos somos eternos. O grande problema é onde iremos passar a eternidade. O grande problema é aonde vamos estar passando a nossa eternidade. Então eu preciso ter essa consciência quando o apóstolo Paulo vai dizer aqui: não vos conformeis com este mundo. Ele está dizendo assim: se vocês se dizem espirituais, filhos de Deus, se vocês se dizem, ou se vocês se colocam como culto de plenitude a Deus, como vocês podem ser plenitude do culto, plenitude de um sacrifício para Deus, vivendo diante de Deus, com os seus anseios e com a sua vida em conformidade com este tempo, com este mundo, com as ações deste mundo. Amém? Então, o que nós precisamos responder para nós mesmos? Se o nosso modo de viver, se a nossa maneira de viver, ela anda em conformidade com este mundo. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que nós temos que ser diferentes no sentido corporal somente, né? Não é no sentido corporal somente. Eu não preciso usar uma burca, né? As mulheres não precisam usar uma burca. O homem não precisa usar uma roupa iluminada da cor vermelha para dizer que ele é diferente do mundo, para identificá-lo que ele é diferente desse mundo. Nós andamos no meio deste mundo, mas nós precisamos entender que nós somos peregrinos nessa terra, que as características que nos foi dada através do Espírito Santo de Deus nos transformaram em pessoas que têm uma sobrenaturalidade ao viver nessa terra. Eu quero dizer para você, a gente busca tantas coisas sobrenaturais apenas pelo fato de você existir nessa terra, acreditando e vivendo diante de Deus um culto racional, vivo, puro, santo, agradável a Deus, você já é sobrenatural. Agora eu pergunto para você, se todos os meus desejos e todos os meus sonhos e todas as minhas expectativas, como eu disse agora, nós lutamos, conquistamos, queremos buscar, queremos conquistar, queremos abraçar, se toda a ansiedade do meu coração, se todas as coisas da minha vida estiverem focadas apenas nos sonhos que estão nessa terra, como eu posso dizer para alguém que o meu desejo é morar no céu? Se eu tenho colocado e deixado as coisas que são do Espírito
para viver as coisas que são terrenas, da carne, se todo o tempo da minha vida, escute o que eu vou dizer, como eu posso dizer que eu vivo um relacionamento com Deus, e eu estou dizendo eu, porque eu quero começar isso por mim, eu preciso responder isso para mim, e você precisa responder isso para você. Como eu posso dizer que eu quero viver uma vida com Deus, amém? Ter um relacionamento com Deus, e todo o meu tempo está direcionado para as coisas que são terrenas. Eu só quero ouvir as pregações que me falam de prosperidade. Eu não aceito alguém me direcionar para uma vida onde eu tenho que renunciar aos meus próprios desejos, que são desejos mundanos. Eu não posso abandonar os meus costumes mundanos. Eu não posso abandonar algumas atitudes que sejam mundanas, ou as atitudes mundanas da minha vida, porque isso não é o que eu quero para a minha vida. Eu vim me aproximar de Deus, aceitei Jesus, porque eu estava passando um monte de problema na minha vida lá, passando por situações e tal, e não sei o que, aceitei Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas eu não quero que Deus toque nas minhas atitudes que não agradam. Eu não quero que algumas coisas que estão guardadas dentro de mim, prostituição, adultério, inveja, porfia, fofoca, desinteresses, preguiça, materialismo, ganância. Ei, você acha que o problema que nós vamos ter para chegar no céu é uma roupa? Uma barba? Um cabelo? A cor do seu cabelo? O tipo de roupa que você vive? Essas coisas não vão denotar diferença em você nenhuma, porque os frutos são do Espírito. E se são do Espírito, precisam ser geradas aqui dentro. A grande hipocrisia do nosso tempo é que nós queremos trabalhar as coisas de forma externa. Eu disse ontem na ministração da ceia que nós queremos que o Espírito venha de fora para dentro. Então nós falamos assim, Santo Espírito, vem. E o Espírito tem que estar aqui dentro, ele tem que sair daqui para fora. É transbordamento. Ele me enche, mas ele tem que estar aqui dentro. Eu recebi a presença do Espírito Santo todos os dias da minha vida. Então, se eu vivo uma vida com uma vida com o Espírito Santo, não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Nós queremos, imaginarmos santidade apenas dentro do estereótipo corporal. Mas também nós erramos, porque nós achamos que porque não tem nada a ver apenas com o que a gente se veste, com a maneira como a gente se veste, a gente acha que virou uma brincadeira ser cristão. Anda do que quer, amém? Se porta da maneira que quer. Eu falo de novo que eu gostaria de ter outros tipos de ministrações, mas eu não consigo, irmão. Amém? Porque a palavra de Deus diz aqui que se nós estivermos vivendo aqui nessa terra sem entendermos o sentido de prestarmos um culto racional a Deus, nós estamos perdendo um tempo. O que adianta se vestir de noiva, ir para a festa? Escute o que eu vou dizer. Se vestir de noiva, ir para a festa, tomar a sua lamparina, e mesmo que você cochile, não ter reserva espiritual para subir para o céu, porque o noivo vai vir buscar a sua igreja, e isso independe de mim, isso independe de você. Eu acabei de dizer, nós somos eternos, e o grande problema é onde vamos passar a eternidade. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, pastor, como é que eu sei se Jesus vir buscar a sua igreja? Como é que eu sei se eu vou subir ou não vou subir? Então vamos lá. Você acha que Jesus vai vir buscar você de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, quando você estiver no culto? Jesus disse assim, que nós devemos vigiar e orar, porque não sabemos a que horas irá vir o raptor, quem vai nos arrebatar, o ladrão, que vai tirar a igreja da terra, né? Ele faz a semelhança do ladrão, mas a que horas virá? Se ele soubesse, ele vigiaria, mas nós não podemos saber. Então o problema, por isso nós precisamos orar e vigiar o tempo todo, porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para o Senhor que nós estamos na posição de espera. Então não adianta servir a Jesus sem ter o sentimento de esperar que Ele venha nos buscar. Amém, irmãos?
Se você entender isso, nós vamos olhar para as coisas deste mundo e vamos começar a abrir mão de algumas coisas que estão em conformidade deste mundo. Se você não tem tempo, se você dá mais prioridade ao teu sono do que às coisas de Deus, se você dá mais prioridade à tua preguiça do que às coisas de Deus, se você dá mais prioridade à tua inveja do que às coisas de Deus, se você dá mais prioridade na vontade de falar da vida alheia do que das coisas de Deus, se você tem mais prazer em caluniar alguém do que nas coisas de Deus, se você tem mais prazer em absorver dentro da sua mente, do seu coração, as coisas deste mundo do que as coisas de Deus, como você pode e eu podemos dizer que nós queremos ir para o céu se as coisas deste mundo estão inseridas dentro de mim? Escute, o mundo não é o parquinho, o playground da tua esquina. O mundo não é o bar que está aberto oferecendo cerveja próximo da tua casa. O baile, a balada, o forró. O mundo é aquilo que está absorvendo a minha capacidade espiritual de viver a Deus. Tem gente que não bebe, tem gente que nunca fumou, não bebe, não usa droga, não se prostitui, amém? Nada. Mas o inimigo das nossas almas sabe as estratégias que vai usar e vai colocar coisas para tentar trazer as características lá do mundo para a minha vida. Às vezes eu não faço nada, vivo uma vida perfeita, mas eu tenho um grande problema. Eu tenho um problema que eu não me permito que o Espírito trabalhe em mim. O que é? A minha língua. Eu não consigo colocar a minha língua dentro da boca e falar apenas com Deus e orar pelo meu irmão que está errado. Eu preciso criticar, eu preciso falar mal da vida dele, eu preciso colocar ele sempre no banco do réu. Ao invés de trabalhar com amor, eu vou trabalhar com julgamento. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo. Você está cometendo um pecado mundano, mas ele não está aparente, ele está fora. Então é fácil, irmão, você passar pelo bar do seu lado, ou pela balada da sua esquina, ou pelo forró que está acontecendo perto da sua casa, e dizer assim, eu não tenho nada a ver com este mundo, eu já sou um cristão, isso aqui é o mundo. Isso, irmão, já é o mundo. Eles estão no mundo. Agora, o problema não é o mundo que está fora, o problema é o mundo que está dentro. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, para mim não conformar, não é não com o mundo que está só, mas as coisas que o mundo está trazendo dentro de mim, porque eu vou ter que viver neste mundo com as coisas deste mundo, mas eu preciso entender que este mundo não pode sufocar a minha alma, este mundo não pode bloquear o meu relacionamento espiritual diante de Deus. Os sentimentos deste mundo precisam ser colocados por terra, as porfias, as amarguras, o ódio, a ganância, o materialismo. Pastor, o senhor está falando coisas que, se nós pudéssemos olhar para a verdade do Evangelho, como se estivéssemos olhando para um espelho e pudéssemos ver dentro de nós, e fizéssemos uma relação de quantas coisas dentro de nós ainda precisam ser tratadas, nós arrancaríamos os nossos cabelos. O grande problema é que nós estamos aproximando das coisas de Deus, puxando por cordas, sabe? Puxando. Olha, vou chegar lá. Ei, irmão, o grande problema é que você precisa entender que Deus vai ter que começar a fazer um tratamento interno dentro de mim, de você. Interno, Deus vai começar a trabalhar primeiro dentro do meu mundo. Qual é o mundo que está dentro de mim que precisa sair para fora? Ou quais as coisas dentro de mim, deste mundo, e que não agradam a Deus? Deus me deu amor para viver amor, mas não para ser um homem de paixões. Amém? Deus me deu ambição e desejos para conquistar coisas, mas não me deu ganância. Deus coloca em mim, como um culto racional, a capacidade de zelar pelas coisas que o Senhor me deu. Deus me deu o entendimento da sua palavra, entender o que é o certo e o que é errado, mas não me deu o direito de ser juiz para a vida dos outros. Amém? Deus mandou que eu fosse humilde. Não pediu para que eu fosse um autocomisserado, um coitadinho na terra.
Deus mandou que eu tivesse orgulho, não orgulho mundano, vou explicar. Orgulho de ser cristão, cabeça erguida, sou lavado e remido no sangue de Deus. Mas Deus não me deu soberba. Amém? É por isso que as coisas deste mundo vão trabalhar na sua carne. Você quer saber, se eu quiser saber, se dentro de mim existem muitas coisas que ainda não agradam, vamos começar, e eu vou me incluir nessa, né? Vamos começar a prestar atenção, não nas nossas atitudes, mas acima de tudo nas nossas reações. O Espírito de Deus, eu já disse isso várias vezes aqui na igreja, o Espírito de Deus trabalhando, exortando, edificando na minha vida. Se eu a plenitude de Deus, eu vou identificar como está o equilíbrio da minha vida espiritual com as minhas reações e não com as minhas ações. Amém? É testado por este mundo, pelo inimigo da tua alma, não com as suas atitudes, mas com a sua reação. Amém? O diabo lança setas em você para ver não a sua ação, mas a sua reação. Sabe aquela buzinada que você leva no trânsito? E o cara te xinga, põe aquele dedão para fora e aponta para você? Amém? Você vai ser julgado pela... Não é julgado, desculpa. Não tem julgamento aqui. Mas você tem que analisar qual é a sua reação. É uma autoanálise. Qual é a sua reação? Amém? Quando você passa por isso. Porque se a sua reação for ruim, ele aponta um dedo, você aponta os dois para ele. Amém? Ele xinga a sua mãe, você xinga a mãe, a avó, o tio, e chama ele para briga. Irmão, tem algum problema? Eu não posso nem passar muito por esses testes por causa do meu temperamento. É por isso que a gente precisa entender que a nossa reação não é ação, irmão, simplesmente. É quando eu saio desculpa eu dizer, você está no seu trabalho, na escola, serve a Deus, solteiro, casado, solteiro. É quando você vai passar pela reação. A palavra diz, olha, é pecado olhar para não sei o que e cobiçar. Aí tem várias brincadeiras. Mas qual é a sua reação quando você recebe uma piscadinha que não é para receber? Um sorriso maldoso em que você percebe que aquele sorriso não é um sorriso bem intencionado sobre a sua vida. E você é um homem casado, uma mulher casada. Qual é a sua reação? E aí a sua reação vai dizer o quanto você precisa ainda ser trabalhado diante de Deus, o quanto eu preciso ser trabalhado diante de Deus. Não é o que eu faço, é eu chegar num determinado lugar, vou fazer um negócio, e eu sei que tem alguma coisinha ali que eu vou levar uma vantagem. Qual é a sua reação diante disso? São as nossas reações quando nós estamos sendo afrontados? Eu, você, estamos sendo trabalhados pelo Espírito de Deus para sermos pessoas que vão agir, mas vão reagir em relação àquilo que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você seja um culto verdadeiro. Então eu quero te chamar. Pastor, mas então quer dizer que se eu errar numa reação, se você errar, você vai pedir perdão, irmão. E Jesus vai te perdoar. Mas eu quero dizer para você que se você começar a analisar as suas reações, eu começar a analisar as minhas reações, eu vou começar a trabalhar exatamente tudo que está em mim que precisa ser liberto. Amém? Esse mundo, que o apóstolo Paulo diz assim, não vos conformeis. Não quer dizer que vai ser capaz de vencer todas essas coisas do mundo. É por isso que ele fala assim, não vos conformeis. Porque todos os dias, quando você levanta, todos os dias, quando você sai para a rua, ou quando você está, irmão, até dormindo, às vezes, se brincar, a gente erra, não é? Mas eu estou dizendo para você que diariamente o mundo quer entrar dentro de nós. E muitas coisas acabam entrando. Vendo alguma coisa na TV, né? Você está assistindo um negócio, aparece uma coisa, meu Deus do céu, né? Está assistindo uma série, você não vai assistir agora mais televisão,
as coisas que você faz na rede social, aquilo que você vê, aquilo que você lê, mas é impossível. Você vai em determinado lugar, você vai no mercado, você vai, e o mundo está todo aí, as vantagens dos negócios, as vantagens das coisas erradas, as vituperações que o diabo quer lançar sobre as nossas vidas, isso de outro que vem para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo diz assim: não há como blindar, amém, irmãos? Não há como blindar a nossa vida, porque nós estamos no mundo, então não há como sofrer, não há como dizer assim, não há como não sofrer com as coisas deste mundo, mas há como não se conformar. Então o apóstolo Paulo diz assim: prestai um culto santo, vivo, agradável a Deus, mas não vos conformeis, ou seja, não aceitem as coisas deste mundo. Lutem com o mundo que está dentro de você, de vocês, de nós. Nós precisamos lutar contra o mundo que está dentro de nós. Nós precisamos não nos conformar, trazer isso diante do altar de Deus. Isso muitas vezes é um tratamento dolorido, muitas vezes a gente tem que escutar o que não quer, muitas vezes a gente tem que ser trabalhado, porque muitas vezes nós somos arrogantes, orgulhosos, presunçosos, e às vezes é muito difícil escutar certas coisas das pessoas que estão do nosso lado, das pessoas que nos amam. Amém, irmão? E aí você precisa parar para pensar, e aquilo que eu disse, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que vai estar dizendo: me permita trabalhar nesta área. E aí você vai abrir isso, trazer diante do altar de Deus e dizer assim: Senhor, comece a trabalhar nessa área da minha vida. Comece a trabalhar nessa área da minha vida, porque eu não quero me conformar com essas coisas. Ei, não se conforme. Ei, seja um inconformado. Se rebele contra as coisas deste mundo. Seja um ativista feroz contra as coisas deste mundo. Lute contra as coisas deste mundo. Se coloque em guerra contra as coisas deste mundo. Não aceite as coisas deste mundo. Não seja socialmente perfeito. Não seja um cara legal para as coisas deste mundo. Não absorva as coisas deste mundo para ser uma pessoa aceitável em meio aos seus amigos de trabalho, em meio ao lugar onde você está, em meio aos seus próprios interesses. Não trabalhe as coisas de Deus miscigenadas com as coisas deste mundo, porque senão você vai estar perdendo o seu tempo. Não se conforme com este mundo, simplesmente porque você está atendendo um cliente, ele está falando uma coisa errada para você, ou falando uma coisa que não agrada as coisas que são de Deus. Você não precisa contrapor, discutir e ir atrás, mas você não pode compartilhar. Você não pode se posicionar. Irmão, quem disse que ser cristão é ser aceitável ao meio social? Nós é imbecilidade de achar que o nosso meio, que o gospel, não tem problema, eu entendo que é isso. Mas nós achamos que ser gospel é uma imagem mais aceitável do Evangelho. O Evangelho nunca foi, nunca é e nunca será. O Evangelho verdadeiro, ele nunca será aceitável, porque ele vai lutar contra as coisas deste mundo. O Evangelho não é não é para estarmos no meio de um churrasco de família e enchemos a cara para ser agradáveis para os outros. Não é sermos aceitos pelos outros, porque ser cristão é ser aceito por Deus. Amém? Não sei quantas pessoas entenderam, quantas pessoas saíram da live no meio dessa história, ou quem, mas é a palavra que o Senhor me deu, e em cima disso já com você, para você oferecer um culto pleno diante de Deus. Além de todas as coisas que a gente falou, não se conforme com o mundo. Ei, com o mundo. Não se conforme com este mundo. Se coloque na contramão deste mundo. É mais difícil. Muita gente não vai gostar. Muita gente vai se afastar de você. Muita gente não vai querer andar com você. Glória a Deus por isso. Você não precisa de ninguém. Você precisa do Espírito Santo de Deus. E através de ter um relacionamento com Deus, as pessoas que não vão aceitar você no meio delas hoje, até você pedindo uma palavra de ajuda, uma oração de socorro. Amém? E vão fazer isso porque sabem que você tem algo de Deus na vida. E se você abrir mão disso, se você se miscigenar, se você se misturar, se você for um mestiço espiritual, Deus vai usar pessoas que estão rodeando com você, amigos teus,
pessoas que andam com você e que não veem Deus em você, no seu trabalho, nos seus amigos de escola, no meio onde você vive, na sua família, e essas pessoas um dia vão precisar de Jesus. E quando elas precisarem de Jesus, sabe o que elas vão dizer? Eu não posso buscar a ajuda de fulano de tal, porque aquela pessoa comete os mesmos erros que eu, ela só tem uma denominação. E se Jesus fizer uma obra verdadeira nessas pessoas das quais você se miscigena, ou na quais das pessoas que você se mistura hoje, uma postura cristã verdadeira, tá entendendo o que eu estou falando, né, irmão? Estou dizendo que isso eu já vi várias pessoas dizendo assim, nossa, houve uma época que eu cheguei em um determinado lugar e me disseram assim, nossa, essa pessoa aqui é parece um julgamento, mas não é. Essa pessoa, rapaz, eu nunca imaginei que essa pessoa seria um cristão. Por quê? Porque ele conta piada, faz rolo, faz confusão, faz determinada situação. Esse cara não é cristão. Como é que esse cara pode ser cristão? Então, quando essa pessoa, e eu creio que vão aceitar a Jesus nesses últimos tempos, você já imaginou alguém que você compartilha das coisas deste mundo chegar para você e dizer assim para você, olha, eu não posso mais estar no meio de vocês contando ou fazendo determinadas coisas ou agindo de maneira errada porque agora eu entendi os preceitos da palavra de Deus. Amém? E você que é cristão hoje, que participou dessas coisas, o que você vai poder dizer? O que eu vou poder dizer? O que nós vamos dizer diante de Deus? E a Bíblia, quando fala que ficarão os tímidos, não quer dizer que os tímidos que ficarão de fora que são as pessoas que não têm, que são introvertidas. Não é isso que ele está dizendo. Os tímidos são aqueles que deixam de viver a verdade de Deus por interesse. Eles não pregam, não vivem uma relação verdadeira com Deus, porque eles preferem viver em conformidade com o mundo. Você não pertence a este mundo. Coloque isso na sua cabeça. Coloque isso no meu aqui. Nós não pertencemos a este mundo. Não somos deste mundo. E nós temos uma nova esperança. Que um dia, aquilo que é corruptível, aquilo que é limitado, se tornará ilimitado. E Deus nos tirará dessa um lugar para vivermos com Ele para todo sempre. Este evangelho talvez não seja o mais agradável. Esta palavra, esta expressão de esperança talvez não seja a que todo mundo queira ouvir. Mas, meu querido, que eu conheço da palavra é a única palavra, a única essência do evangelho é a única essência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e não vida terrena. Vida eterna e não vida na terra. Amém? Vamos ponderar os nossos valores, mas este mundo para mim já não serve mais. Este mundo para mim não pode ser agradável. Se eu quiser viver um relacionamento verdadeiro com Deus, eu preciso olhar para a minha vida, corpo, alma e espírito, e ver no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, o que é que existe de coisas que não agradam a Deus, e começar a fazer uma entrega diante de Deus para que Ele comece a trabalhar. Não vos conformeis com este mundo. Podemos sofrer neste mundo, mas não vamos nos conformar com este mundo. Se rebele contra as coisas deste mundo e se coloque na posição contrária deste mundo, andando no caminho que Jesus nos escolheu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração. Vamos orar? Deus eterno, eu quero apresentar a vida dos teus filhos, Senhor, que estão aqui, Senhor, meu Deus maravilhoso, neste meio-dia, ouvindo a tua santa, gloriosa e bendita palavra. Senhor, que a tua palavra germine, Senhor, meu Deus maravilhoso, na terra do frutificar, trazer verdade, Senhor, para transformação. Deus eterno,
Que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas e que as nossas atitudes glorifiquem o teu nome. Mas que as nossas reações, Senhor, Pai querido, santifiquem a tua presença dentro de nós. Nos ajuda a entender melhor, Senhor, a tua palavra para vivermos, Pai querido, Senhor, não apenas de emoções, não apenas, ó Senhor, meu Deus maravilhoso, de palavras, mas para vivermos, Senhor, Pai querido, um relacionamento verdadeiro contigo. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. É em nome de Jesus, Senhor, Pai querido, que eu te agradeço e te peço por todas estas bênçãos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amanhã estaremos aqui. Nós vamos falar sobre renovação da mente. Ei, não, se você não vai se conformar com este mundo, então você precisa entender aonde não vai se conformar. Então amanhã nós vamos falar sobre renovar a mente, renovar as vossas mentes. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz de Jesus. Fique com Deus. Eu te amo em nome do Senhor Jesus. Eu te obrigado por estar conosco. Amém?